Pai Celestial, antes de qualquer palavra, nós escolhemos aquietar o coração diante da Tua presença. Agora, com calma, respiramos fundo. Soltamos o peso da mente, deixamos os pensamentos acelerados se silenciarem e colocamos nossa atenção somente em Ti. Esse momento é sagrado. Não é pressa, não é obrigação, é encontro. Ensina-nos, Senhor, que a oração começa quando o coração desacelera e aprende a ouvir. Quando o barulho de fora diminui, a Tua voz encontra espaço dentro de nós. Em nome do Cordeiro, nós descansamos por alguns instantes na Tua presença. Senhor, em Mateus capítulo 11, aprendemos que Jesus falou com pessoas cansadas, sobrecarregadas e confusas espiritualmente. Ele não chamou os fortes, nem os que achavam que sabiam tudo. Ele chamou os cansados. A Tua palavra nos mostra que o descanso verdadeiro não vem de fugir das lutas, mas de aprender a caminhar contigo dentro delas. Quando Jesus diz, "Vinde a mim", Ele nos ensina que a oração não é esforço humano para alcançar Deus, mas resposta humilde a um convite cheio de graça. Pai amado, ao orarmos sobre essa verdade, reconhecemos que muitas vezes tentamos resolver tudo sozinhos. Carregamos pesos que nunca foram feitos para nossas forças. Hoje, aprendemos que orar é entregar, é confiar, é parar de lutar no próprio braço. Nós te pedimos, ensina-nos a descansar em Ti de verdade, que nossa conversa contigo não seja cheia de palavras vazias, mas cheia de entrega sincera. Que o nosso coração aprenda o Teu ritmo, o Teu jugo leve, a Tua forma de viver. Senhor, que essa oração marque o início de uma mudança profunda em nós. Que ao longo deste tempo juntos, aprendamos a orar com mais verdade, mais fé e mais dependência do Senhor. Se você sentiu paz ao ouvir essa palavra e deseja caminhar conosco nessa jornada diária de oração e crescimento espiritual, se inscreva no canal agora e venha fazer parte dessa família que busca descansar em Deus todos os dias. Senhor Deus, ao avançarmos em Mateus 11, aprendemos que Jesus não apenas convida para ir até Ele, mas também nos chama a aprender dele. Quando a Tua palavra diz, "Aprendei de mim", entendemos que a fé cristã não é só alívio emocional, é transformação de caráter. Jesus se apresenta como manso e humilde de coração, revelando que o verdadeiro descanso nasce quando mudamos a forma de pensar, reagir e caminhar pela vida. Esse ensino nos mostra que muitos estão cansados não apenas pelas lutas, mas por viverem do próprio jeito, carregando pesos desnecessários. Pai, quando oramos sobre isso, reconhecemos que muitas vezes resistimos em aprender. Queremos alívio sem mudança, conforto sem renúncia. Mas hoje entendemos que o descanso prometido por Jesus vem quando aceitamos seu ensino e sua forma de viver. Orar, então, não é só pedir descanso, é dizer, "Senhor, ensina-me, ensina-nos a responder com mansidão, a agir com humildade e a confiar mesmo quando não entendemos tudo." Essa oração nos conduz a uma fé mais madura e consciente. Aprendemos, Senhor, que o jugo de Jesus é leve porque Ele caminha conosco. O peso diminui quando deixamos de andar sozinhos. Ao orarmos assim, entendemos que fé prática é dividir a carga contigo, é obedecer mesmo quando parece difícil, é aprender diariamente no Teu ritmo. Que hoje possamos identificar atitudes, pensamentos e reações que estão nos cansando mais do que deveriam e entregá-las ao Teu cuidado. Pai amado, que essa verdade não fique apenas no entendimento, mas se torne prática. Hoje, quando nos sentirmos pressionados, escolhemos lembrar, estamos aprendendo com Jesus. Se esse ensino está clareando sua fé e te ajudando a orar com mais entendimento, deixe seu like agora. Assim, essa mensagem alcança mais pessoas que também precisam aprender a descansar no Senhor. Senhor Deus,
Ao seguirmos em Mateus 11, aprendemos que Jesus agradece ao Pai, porque as verdades do reino foram reveladas aos pequenos e não aos que se acham sábios. Quando a tua palavra nos ensina isso, entendemos que não é a inteligência humana que abre os céus, mas a humildade do coração. Jesus não despreza o conhecimento, mas confronta a soberba espiritual. Aqui aprendemos que quem se aproxima de Deus achando que já sabe tudo, acaba perdendo a revelação mais profunda. Pai, ao orarmos sobre esse ensino, reconhecemos que muitas vezes queremos entender tudo com a mente, mas resistimos em nos render com o coração. A oração nos ensina que aprender com Deus exige simplicidade, dependência e disposição para ouvir. Quando falamos contigo assim, entendemos que ser pequeno não é ser fraco, é ser ensinável. É admitir que precisamos do teu Espírito para compreender aquilo que os olhos naturais não alcançam. Aprendemos também, Senhor, que Jesus revela o Pai a quem Ele quer, e isso nos mostra que a revelação é um presente, não um mérito. Ao orarmos, somos lembrados de que não controlamos Deus, mas podemos nos posicionar com humildade para receber. Hoje, escolhemos abandonar a postura de quem exige respostas e abraçar a postura de quem confia, mesmo sem entender tudo de imediato. Isso muda a forma como oramos e como vivemos. Pai amado, que essa verdade nos acompanhe ao longo do dia. Quando surgir confusão, dúvida ou ansiedade, escolhemos nos tornar pequenos diante de Ti, confiando que o Senhor revela no tempo certo. Se você deseja continuar aprendendo essas verdades profundas e não perder os próximos ensinos, ative o sininho agora e caminhe conosco nessa jornada de crescimento espiritual. Senhor Deus, ao avançarmos em Mateus 11, chegamos a um dos convites mais profundos e acolhedores feitos por Jesus. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Quando este texto foi dito, Jesus falava a pessoas esmagadas por exigências religiosas, culpas e pesos que não conseguiam carregar. Aqui aprendemos que o cansaço não é apenas físico, é espiritual. É o peso de tentar agradar a Deus com força própria, sem descanso na graça. Diante dessa verdade, Pai, aprendemos que a oração não é mais um fardo, mas um lugar de alívio. Ao orarmos assim, entendemos que Jesus não nos chama para provar nada, mas para descansar nele. O descanso prometido não é fuga da realidade, é troca de cargas. Ele não ignora nossos pesos, ele os assume conosco. Isso muda completamente a forma como nos aproximamos do Senhor, não com medo, mas com confiança. Aprendemos também que Jesus fala de um jugo suave e um fardo leve. No contexto da época, o jugo representava ensino e direção. Isso nos mostra que seguir Jesus não é ausência de responsabilidade, mas caminhar guiado por Ele. Ao orarmos, declaramos que preferimos o jugo de Cristo ao peso da autossuficiência. Hoje, escolhemos aprender com Ele, andar no ritmo dele e viver uma fé que não esmaga, mas sustenta. Pai amado, ajuda-nos a identificar quais pesos temos carregado sozinhos e que não vieram de Ti. Que possamos entregá-los agora, em oração, e experimentar esse descanso verdadeiro que só Jesus oferece. Se essa palavra tocou o seu coração e revelou algo que você precisa entregar a Deus, escreva nos comentários o que o Senhor falou com você. E isso fortalece sua fé e edifica outras pessoas que também estão nessa caminhada. Senhor Deus, continuando em Mateus 11, Jesus não apenas convida ao descanso, mas ensina como esse descanso é vivido. Aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Quando este texto foi pronunciado, o povo estava acostumado a líderes religiosos duros, exigentes e distantes. Aqui aprendemos que o coração de Jesus é diferente. Ele não governa pela opressão, mas pela mansidão. Ele não ensina pelo medo, mas pelo exemplo. Ao entendermos isso, Pai,
Percebemos que a oração também é um aprendizado contínuo. Orar não é apenas pedir, é aprender quem Cristo é e como Ele age. Quando aprendemos com Jesus, nossa forma de reagir muda, nosso coração desacelera e nossas decisões se alinham com o céu. Isso nos mostra que a verdadeira transformação não acontece pela pressão, mas pela convivência com Cristo. Aprendemos ainda que mansidão não é fraqueza, é força controlada. Jesus, sendo o Filho de Deus, escolheu a humildade como caminho. Ao orarmos, somos ensinados a abandonar o orgulho, a ansiedade de controle e a necessidade de provar nosso valor. Passamos a confiar mais, a lutar menos sozinhos e a descansar na condução do Senhor. Hoje, a aplicação prática é simples e poderosa. Diante de conflitos, escolha responder com mansidão. Diante da pressa, escolha aprender com Jesus. Pai, forma em nós esse coração ensinável, humilde e disposto a aprender contigo todos os dias. Que essa oração não fique apenas nas palavras, mas gere mudanças reais na forma como vivemos e tratamos as pessoas. Se você conhece alguém que está cansado, sobrecarregado ou lutando sozinho, compartilhe este vídeo com essa pessoa. Essa mensagem pode ser o descanso que ela precisa encontrar em Cristo. Senhor Deus, ao avançarmos em Mateus 11, Jesus declara algo profundamente libertador. Tomai sobre vós o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. No contexto bíblico, o jugo era símbolo de submissão e direção. Os mestres da lei impunham jugos pesados, cheios de regras e cobranças impossíveis. Aqui aprendemos que Jesus não remove o jugo, ele troca o jugo. Ele não nos chama para viver sem direção, mas para viver sob uma direção que gera vida. Quando entendemos isso, Pai, aprendemos que a oração também é um lugar de troca. Ao orarmos, não estamos apenas desabafando, estamos entregando nossos pesos e recebendo a forma de viver de Cristo. Isso nos ensina que fé prática é escolher conscientemente deixar o controle e aceitar ser guiado por Jesus, mesmo quando o caminho parece simples demais para nossa lógica humana. Aprendemos ainda que o fardo se torna pesado quando tentamos carregar sozinhos aquilo que nunca foi projetado para nossas forças. Muitos estão cansados porque insistem em decidir tudo, resolver tudo e sustentar tudo. Jesus nos ensina que caminhar com Ele torna a jornada possível, porque Ele divide o peso conosco. Hoje, a aplicação prática é clara. Identifique um peso que você vem carregando sozinho e, em oração, declare em voz baixa: Jesus, eu aceito o teu jugo e confio na tua condução. Pai, ensina-nos a viver essa dependência diária, não apenas em palavras, mas em escolhas reais. Que aprendamos a descansar obedecendo, a confiar seguindo e a viver guiados pela tua voz. Se você deseja continuar aprendendo a orar com entendimento, crescer espiritualmente e caminhar nessa jornada de fé prática, se inscreva no canal e siga conosco. Juntos vamos aprender a viver sob o jugo suave de Cristo. Senhor Deus, ao continuarmos em Mateus 11, aprendemos que o descanso prometido por Jesus não é ausência de problemas, mas alívio interior. Quando ele diz, achareis descanso para a vossa alma, entendemos que existe um tipo de cansaço que não vem do corpo, mas da alma confusa, sobrecarregada e sem direção. No contexto do texto, Jesus falava a pessoas exaustas religiosamente, cansadas de tentar agradar a Deus por esforço próprio. Aqui aprendemos que o verdadeiro descanso começa quando entendemos quem Deus é e quem nós somos diante dele. Quando a tua palavra nos ensina isso, Pai, aprendemos também a orar de forma diferente. Orar não é insistir para que tudo mude fora, mas permitir que o Senhor alinhe o que está desordenado dentro. Ao orarmos assim, entendemos que descansar em Deus é confiar que Ele sabe conduzir nossa história melhor do que nós mesmos.
Isso nos livra da ansiedade espiritual, daquela sensação constante de que nunca estamos fazendo o suficiente. Aprendemos, Senhor, que fé prática é escolher descansar mesmo quando ainda existem desafios. Não é passividade, é confiança ativa. A aplicação de hoje é simples e profunda. Quando sua mente começar a acelerar, pare por um instante, respire fundo e declare: minha alma encontra descanso no Senhor, não nas circunstâncias. Esse exercício espiritual reposiciona o coração e treina a alma a confiar. Para que essa verdade não fique apenas no entendimento, mas se transforme em prática diária. Ensina-nos a viver com o coração leve, mesmo em dias exigentes, porque aprendemos a descansar em Ti. Se esse ensino está te ajudando a compreender melhor a palavra e a forma correta de orar, deixe seu like. Assim, mais pessoas cansadas poderão encontrar esse mesmo descanso em Jesus. Senhor Deus, em Mateus 11, Jesus não apenas oferece descanso, Ele faz um convite profundo: aprendei de mim. Aqui entendemos que o descanso verdadeiro está ligado ao aprendizado contínuo com Cristo. No contexto do texto, Jesus se apresenta como mestre diferente dos líderes religiosos da época. Eles impunham regras. Jesus oferece relacionamento. Eles exigiam desempenho. Jesus propõe aprendizado. Isso nos ensina que a fé cristã não é um peso a ser carregado, mas uma caminhada onde somos formados pouco a pouco. Quando a Tua palavra nos ensina isso, aprendemos que orar também é aprender. Orar não é apenas falar, mas ouvir, observar e permitir que o caráter de Cristo molde nossas reações. Ao orarmos com esse entendimento, percebemos que mansidão e humildade não são fraqueza, mas força governada por Deus. Jesus não diz: aprendei sobre mim, mas aprendei de mim. Isso revela proximidade, convivência e transformação diária. Pai, a aplicação prática dessa verdade é clara. Hoje, antes de reagir com pressa, orgulho ou dureza, pare e se pergunte: o que Jesus me ensinaria a fazer aqui? Essa simples pergunta muda decisões, palavras e atitudes. Aprender com Cristo é permitir que Ele seja referência em cada escolha, não apenas em momentos de oração, mas na vida real. Senhor, queremos continuar nessa jornada de aprendizado, crescendo em entendimento e maturidade espiritual. Que não sejamos apenas ouvintes, mas discípulos atentos. Se você deseja continuar aprendendo a palavra de forma profunda e prática, ative o sininho para não perder os próximos ensinos e seguir crescendo nessa caminhada com Deus. Senhor Deus, em Mateus 11, Jesus promete descanso para a alma, não apenas alívio momentâneo para as circunstâncias. No contexto do texto, ele fala a pessoas cansadas, não só fisicamente, mas espiritualmente esgotadas por tentarem agradar a Deus por esforço próprio. Aqui entendemos que o descanso de Cristo não é fuga dos problemas, mas uma mudança profunda no interior. É a troca do peso da autossuficiência pela confiança na graça. Quando a Tua palavra nos ensina isso, aprendemos que muitos de nossos cansaços vêm de carregar fardos que nunca nos pertenceram. Tentamos controlar tudo, resolver tudo e sustentar tudo sozinhos. Jesus nos chama para entregar esse peso e receber um jugo diferente. O jugo de Cristo não elimina responsabilidades, mas redefine como as vivemos, com dependência, confiança e paz interior. Pai, ao orarmos com esse entendimento, reconhecemos que descansar em Ti é um ato de fé prática. É dizer com o coração: eu não preciso provar nada para ser amado. Ensina-nos a identificar quais pesos vêm do medo, da culpa ou da comparação e a colocá-los diante de Ti. Que nossa oração seja um espaço de realinhamento, onde a alma encontra ordem e leveza. Senhor, a aplicação dessa verdade é simples e poderosa. Hoje, quando o cansaço bater, não se cobre mais do que Deus pede.
Pare por um instante e entregue em oração aquilo que tem drenado suas forças. Se essa verdade falou com você e descreve algo que você tem vivido, escreva nos comentários o que Deus está te ensinando através dessa palavra, para fortalecermos uns aos outros na fé. Quando Jesus fala de mansidão e humildade, ele nos ensina que o cansaço da alma muitas vezes nasce da resistência interior. Resistimos em confiar, resistimos em descansar, resistimos em nos render. A mansidão não é fraqueza, é segurança em Deus. A humildade não é inferioridade, é saber o lugar certo do nosso coração diante do Pai. Nesse texto, somos convidados a abandonar a dureza interior e a aprender um ritmo de vida que gera paz verdadeira. Pai, transformamos essa compreensão em oração, pedindo que o Teu Espírito nos ensine diariamente a viver nesse descanso. Que nossas decisões sejam guiadas pela mansidão, que nossas reações sejam marcadas pela humildade e que nossa fé não seja pesada, mas leve e confiante. Ajuda-nos a reconhecer quando estamos tentando viver no nosso próprio esforço e a voltar, com simplicidade, para o jugo suave de Cristo. Encerramos esta oração declarando que escolhemos aprender contigo todos os dias, Senhor. Que essa palavra continue ecoando no coração ao longo do dia e da vida. E se essa mensagem pode fortalecer alguém que você ama, compartilhe este momento de oração, para que mais pessoas encontrem descanso verdadeiro em Jesus.